A partir desse vídeo, a gente vai fazer algumas apresentações de livros que eu publiquei para que vocês conheçam um pouco a respeito do sumário dos livros e de algumas coisas importantes que os meus livros contêm. Tá? Então a gente vai começar do primeiro livro lançado, foi lançado no ano de 2011, é esse livro aqui, tá? Ele se chama Consumo Verde, Comportamento do Consumidor Responsável. Esse livro ele foi publicado pela editora UFV, que é uma editora universitária, uma editora da Universidade Federal de Viçosa. Então, além de mim, né, Ricardo Ribeiro Alves, também os professores Laércio e Márcio, que são da UFV, e mais a Áurea, que é uma engenheira florestal, que tem grande atuação na área ambiental e florestal. Uma coisa que é importante falar desse livro é que eles são, a gente vai encontrar vários modelos, que eu vou mostrar aqui, que são adaptações dos modelos que a gente tradicionalmente encontra nos livros de comportamento do consumidor da área de administração. Só que aí aqueles modelos da área de comportamento do consumidor, eles foram adaptados para as questões ambientais. Então esse é o grande diferencial do livro. Tá? Ele contém modelos adaptados de comportamento do consumidor na teoria que a gente está acostumado a ver. Então o sumário do livro, só para vocês terem uma ideia, a gente divide o livro em algumas partes, né? São 3 partes que o livro é dividido. Então, na primeira parte, a importância do estudo do comportamento do consumidor, sendo que o primeiro capítulo a gente fala o que é o comportamento do consumidor, a origem desse estudo, né? A ética na relação consumidor, empresa e sociedade, e o surgimento desse consumidor verde ou consumidor responsável. No capítulo 2, a gente vai falar dessa estreita relação entre comportamento do consumidor e marketing verde, ou marketing ambiental. Então, as necessidades do consumidor, o desejo, né, necessidades e desejos, processo de troca no consumo, o marketing a partir da perspectiva do comportamento do consumidor e o surgimento da empresa verde ou empresa responsável. Na parte 2, a gente vai falar do modelo do comportamento do consumidor. Então, a gente vai trabalhar 2 modelos, né? O do comportamento do consumidor e a microeconomia, e o outro modelo do comportamento do consumidor verde, que é o que a gente vai adotar ao longo do livro. No capítulo 4, as influências internas, então a percepção e envolvimento que a gente tem numa compra, motivação, razão, aprendizado, memória ambiental, crença, atitude, comportamentos ambientais, personalidade ambiental. Então isso, as influências internas. No capítulo 5, a gente vai falar das influências externas, né? Cultura, subcultura, fatores demográficos, grupos de referência, família, só que tudo relacionado à sustentabilidade. No capítulo 6, a gente vai falar da autoimagem e estilo de vida do consumidor verde. E voltamos, né, resgatamos a ideia de necessidades e desejos. No capítulo 7, o processo de decisão de compra, que a gente está habitualmente acostumado na administração. Então, reconhecimento do problema, busca de informações ambientais, avaliação e seleção das alternativas ambientais, a escolha do fornecedor e compra de um produto ou serviço ambiental, consumo, avaliação e pós-compra, além do descarte. No capítulo 8, os fatores situacionais e estímulos de marketing, né? Então, os fatores situacionais são aqueles imprevistos, e por fim, a parte 3 é um fechamento do livro, né? Com os desafios para o consumo verde, as oportunidades e perspectivas. Então, falando de alguns modelos, só para vocês terem ideia do que está dentro desse livro, a gente tem um modelo geral, tá? Então, mostrando aqui as influências internas e as influências externas, e aí elas vão moldar a nossa autoimagem, estilo de vida, e aí com as nossas necessidades e desejos a gente tem
o nosso processo de decisão de compra. Esse é o nosso modelo do comportamento consumidor verde, é uma adaptação do livro do Hacking et al. A gente tem um outro de envolvimento ambiental, né? Então o processo de percepção ambiental, né? As informações ambientais que a gente tem e como que isso está relacionado com a nossa memória. Tá? Tem toda uma teoria por trás, tá, gente? O envolvimento ambiental, né? Então a memória permanente, sensorial, temporária, a rede de nós, então como que uma coisa puxa a outra, né? Então o comportamento do consumidor, o consumo verde, o mercado verde, selos verdes, ISO 14001, marketing, estratégia, então tudo muito relacionado. Aqui um modelo adaptado também de alto envolvimento e baixo envolvimento. Então se a gente vai comprar um alimento, por exemplo, a gente tem baixo envolvimento. Se a gente vai comprar uma casa, um carro, por exemplo, que são produtos de valor muito maior, né, que raramente a gente vai comprar, então a gente tem um alto envolvimento. Então tem toda uma teoria para a gente explicar isso. E, inclusive está relacionado também com produtos sustentáveis. Aí aqui a gente tem um modelo da teoria do equilíbrio, né? Então o consumidor com sentimento em relação ao meio ambiente, ele vai adquirir um produto, por exemplo, que seja verde e certificado. Aqui a gente tem um modelo de comunicação ambiental, né? Como que a empresa vai divulgar que ela tem os produtos que são sustentáveis. Aqui a gente tem um modelo de comunicação de significado cultural e ambiental. Então, por exemplo, a pessoa adquirir, né, produtos de uma organização não ambiental voltada à sustentabilidade. Aqui a gente tem um modelo de adoção de produtos verdes pelos consumidores ao longo do tempo, que é uma adaptação do Kotler, do Armstrong e do Harkins e também do Solomon. Então eu analisei os três modelos e propus um novo modelo pensando na questão sustentável. Então aqueles consumidores, né, que são os pioneiros, os que são seguidores, então esse modelo é uma adaptação, tá? A gente tem um modelo aqui que é bem interessante, que é o da busca interna, que vocês aí devem conhecer. Quando o consumidor vai buscar um produto, ele tem aqueles produtos que são considerados, né, que é o chamado conjunto evocado, tem aquele que é o conjunto inerte, que ele só vai comprar se ele não achar aquele produto que ele queria, ou se o preço estiver muito elevado, e aquelas marcas que ele jamais vai considerar. Essas três classificações são produtos que o consumidor conhece. Além disso, tem aqueles produtos que ele não conhece, e aí é o conjunto desconhecido. A gente vai falar no livro, né, como que isso se dá para produtos sustentáveis. A gente tem um outro modelo que é o de processo de pós-compra do produto verde, né? Então, desde a aquisição do produto até o fim do processo, que é a disposição final desse produto. Esse livro, né, O Consumo Verde, Comportamento Consumidor Responsável, publicado pela editora UFV, vocês podem encontrá-lo na livraria UFV, né? Então aqui algumas características do livro, né? 134 páginas, tamanho 15 por 22. Aqui na descrição do vídeo no YouTube eu vou colocar todas as informações do livro, inclusive os links, tá? Nos sites que vendem esse livro. Qualquer dúvida também vocês podem perguntar nos comentários aqui no YouTube, ou então me mandar uma mensagem, eu também vou colocar o meu e-mail aí e as formas de contato para vocês, ok? Então esse foi o primeiro vídeo, porque foi o nosso primeiro livro publicado, e eu pretendo fazer vídeos, né, de cada um desses livros para que vocês conheçam um pouco o que é o sumário, de que se trata o livro, e também figuras ou modelos do livro para que vocês tenham ideia de qual que é o conteúdo dele, ok? Então quaisquer dúvidas vocês entrem em contato ou façam comentários, ok? Então até o próximo vídeo.